Muito bom. Nós vamos falar hoje sobre a cosmovisão naturalista, tá bom? A gente viu na aula anterior o deísmo. Então é importante já nós situarmos o naturalismo no seu contexto histórico, tá bom? A gente viu o deísmo como uma cosmovisão que seria aquela que seria uma fuga de um pensamento histórico estabelecido por cerca de quase 15 séculos, em que a estrutura de pensamento da sociedade estava presa ou arraigada à teologia. O deísmo, no século XVII e século XVIII, ele começa esse desvencilhamento e desemboca no naturalismo. Naturalismo ocorrido principalmente no século XIX e também com as suas consequências no século XX, como a gente vê até hoje, né? Então é correto nós pensarmos, como nós vimos anteriormente, no naturalismo enquanto cosmovisão, como uma cosmovisão que de fato se opõe a uma perspectiva teísta de mundo. O naturalismo é essa percepção de que tudo o que existe é apenas a matéria. Não há mais uma ideia transcendente, não há mais uma ideia de algo sobrenatural. Só existe o que é científico ou provado, ou visto como ou palpável. Então, a natureza ou a matéria é tudo o que existe. Nós podemos, então, começar a interpretar a realidade pela lente do naturalismo, pensando exatamente nesse aspecto, né? Se antes a matéria tinha sido criada por Deus, portanto era oriunda da divindade, agora a matéria é aquela que existe por si só e existe eternamente. Ela nunca deixou de existir, ela pode ter existido em outras formas, mas ainda era matéria. Deus não existe. Na perspectiva naturalista, Deus é uma invenção do ser humano. Somente a natureza existe. Somente aquilo que é palpável. A natureza, ela tem uma autoexistência, uma autogestão. O que os naturalistas fizeram, ou essa perspectiva, foi, na verdade, aprofundar o deísmo. Você lembra que no deísmo você acredita na existência de Deus, na criação de Deus, mas não na intervenção de Deus no mundo. O naturalismo pega essa ideia de que Deus não intervém no mundo e afirma que Deus sequer existe. Ele é uma criação humana. Essa ideia de criação humana, a gente tem ela num filósofo, Feuerbach, que influenciou muito o pensamento de Karl Marx, século XIX, em que a religião, ou uma ideia de religião, era uma invenção humana, ou uma criação humana para os seus desígnios, né? É daí que Marx vai tirar a ideia de que a religião é o ópio do povo, ou seja, uma fuga da realidade. Essa mesma ideia tem em outros teóricos naturalistas, outros criadores de escola, como a psicologia, no caso de Freud, a sociologia, no caso de Marx, ou a própria filosofia, no caso de Nietzsche, quando expressa essa ideia de que Deus morreu, ou seja, a ideia sobre Deus morreu,
vem como resultado desse tempo do século XIX, em que o naturalismo passa a ser uma ordem dominante, ou seja, aqueles que estudam, veja, nós estamos vindo lá do iluminismo, do século XVIII, ou seja, a razão novamente toma parte, ela toma o controle da situação. Então, seres humanos definem e conhecem a natureza a partir da própria natureza. Portanto, a natureza é a soma total do que poderia, em princípio, ser observado pelos seres humanos ou serem estudados pelo método científico. Quando você fala de método científico, de provar a existência, de testar as hipóteses, de chegar a conclusões palpáveis, prováveis, vem desse tempo do naturalismo, dessa ideia, dessa cosmovisão. Portanto, como esse autor define, tudo que a gente vê existe. O que a gente não vê não existe. Não há nada fora dessa ordem material, Deus ou qualquer coisa do gênero, né? Ou seja, tudo o que existe tem um propósito de existir e é palpável, é conhecível e, portanto, é crível. Nada fora dessa ordem natural existe. Eu queria que você olhasse aqui para esse quadro e você lembrasse que nós fizemos um quadro parecido com o deísmo. No deísmo, a gente tinha essa caixa, que é o tudo, essa caixa fechada, aqui o tudo, e aqui nós tínhamos Deus. Lembra disso? Só que Deus, que havia criado o todo, agora ele não intervém, não havia nenhum tipo de entrada do transcendente ou da ação de Deus. Olha como é agora no naturalismo. No naturalismo, a gente tem aqui uma perspectiva já muito clara. Tudo que existe é a ordem natural. Fora da ordem natural, portanto, fora da caixa, nada existe. Nada mais existe. Não existe Deus ou deuses ou algo parecido, né? Agora, fora do que nós vemos, existe o nada. Então, essa é uma perspectiva naturalista de mundo. A gente pode avançar um pouco mais e ver que a questão da criação do universo, né? Como que os naturalistas defendem a existência ou a realidade. Eles vão dizer que tudo que a gente vê, tudo que nós percebemos, de alguma forma, em algum tipo de matéria, ele sempre existiu. Ou seja, no princípio, era matéria. Ainda que fosse numa poeira cósmica, ela ainda era a matéria. Nunca houve um tempo em que a ordem natural não existiu. Outra coisa que os naturalistas falam sobre a realidade é que ela está dentro daquela caixa, como nós vimos aqui, ela está em perfeita uniformidade. Portanto, a natureza ela vai existir aqui sempre em uniformidade, ou seja, tudo vai funcionar como tem que funcionar. E tudo aqui dentro, para você ter uma ideia, estão todos os planetas, todos os sistemas solares, todos os micro-organismos, e tudo funciona numa perspectiva de uniformidade. Ou seja, está tudo pronto, a gente só precisa conhecer. Qual é o problema para o naturalismo? É a ignorância. É você não conhecer. Lembra a ideia ali de você ir ao médico e o médico dizer o que você tem? Ou o psicólogo, né? Ou você tem uma criança com um problema, você leva no psicólogo para consertar a criança, algo do gênero, né? Então, você tem aqui uma ideia uniforme, ou seja, a natureza, ela se completa, né? E ela é um sistema determinista. O que significa um sistema determinista? É um sistema de causa e efeito.
Ou seja, é um sistema em que uma ação gera uma reação e essa reação é uma ação para uma nova reação e assim por diante. Tá bom? Portanto, é um sistema materialista. A matéria determina o que existe e como existe, né? Como eu disse antes, o próprio universo ele é autoexplicativo. Portanto, quanto mais você estuda, quanto mais você aprofunda o seu conhecimento, mais você tem o controle ou domínio sobre o que existe. Tá bom? Como é que são os seres humanos para o naturalismo? Seres humanos são, assim como todo o universo, eles também são mecanismos materiais, eles são máquinas complexas. Você imagina o ser humano com aquela figura de várias engrenagens. Bom, a gente aprende isso no ensino médio, que nós, no nosso corpo, temos sistemas, né? Sistema digestivo, sistema neurológico, parece o sistema mesmo de um computador. É mais ou menos essa a ideia. Veja aqui a questão da personalidade. A personalidade é algo químico, é algo de reações químicas ou propriedades químicas e físicas. Ou seja, aquilo que eu sou é determinado ou explicado dentro de um padrão de algo que eu posso medir, que eu posso controlar, que eu posso, com algum tipo de manipulação daquele elemento, eu posso aumentar ou diminuir ou algo do gênero. Então, o amor, por exemplo, o que é o amor para o naturalista? É uma troca de propriedades químicas. Eu, quando expresso determinado sentimento, na verdade, eu tenho ali uma reação no meu organismo que expressa aquele tipo de resposta que eu chamo de sentimento, que eu chamo de amor, que eu chamo de afeto ou o que for. Mas é tudo controlado. Porém, não são totalmente compreendidas. Então, aqui você tem a explicação de que seres humanos são complexos e, portanto, nós vamos passar toda a existência conhecendo ainda mais sobre o ser humano. Tá bom? Então, a ideia do naturalismo pensa o ser humano como uma espécie de máquina em funcionamento. E aí o filósofo, o médico, o sociólogo, eles vão entender o ser humano a partir de cada uma das suas perspectivas, né? Do pensamento, da racionalização, das produções químicas ou das produções sociais. Tudo é uma questão de análise, uma questão de estímulo, de resposta, de ocupar um lugar, de dominar esse lugar e assim por diante. Veja o que diz um certo autor, chamado Pierre Cabanes, um autor naturalista. Ele tem essa expressão que dá para você entender muito bem o que a gente está dizendo aqui sobre os seres humanos. O cérebro secreta pensamento, assim como o fígado secreta bilis. Ou seja, o pensamento é uma produção, como se fosse de um líquido, de uma reação química, assim é o pensamento. É curioso, né? Mas se a gente for pensar também em um outro aspecto sobre o naturalismo, a morte, por exemplo, obviamente, se a vida é uma manutenção da personalidade e a personalidade, aquilo que eu sou, é resultado de reações químicas ou físicas, né, ou interações físicas, quando eu morro, eu deixo de existir, ou seja, a personalidade se esvai. Aquilo que eu sou, eu deixo de ser.
Então, para o naturalista, a morte, a palavra-chave aqui é extinção, ou seja, acaba totalmente. Talvez você já tenha visto pessoas que pensam assim e que vivem assim, né? Ou seja, a pessoa enfrenta o passamento de uma pessoa querida, ela se resigna totalmente, ela entende que foi o transcurso natural das coisas, que a vida acabou, não existe mais nada nem ninguém ali para ela recordar, né? É como se fosse um acachatamento assim daquilo que se tem, né, de sentimento. Aliás, sentimento, você já sabe, não existe aqui para o naturalismo. Como é que é a história para o naturalismo? A história é uma corrente linear, né? E ela sempre vai ser uma relação de causa e efeito. Mas não tem algo fora disso, não tem um propósito maior do que esse que está dentro da realidade. Não existe uma realidade do além, não existe algo transcendente. Sempre aquilo que a gente faz aqui, a consequência é aqui, e aqui é que a gente vai resolver, e assim por diante, né? E tudo o que a gente vê é cíclico. Sempre aconteceu antes algo que levou ao outro elemento a acontecer e assim por diante, né? A história inicial, ela é fruto de transformação material, da matéria, orgânica e assim por diante, né? Ou seja, tudo que a gente existe, tudo que a gente vê e tudo o que existe é fruto de evolução orgânica, né? Ou fruto de uma explosão. A gente veio dessa explosão cósmica e os elementos com milhões e milhões e milhões de anos começaram a se transformar, e aí se transformaram em seres vivos, e seres vivos foram se transformando e chegaram a ser o que nós vemos hoje, né? Mas é um processo autocriado, ou seja, tudo que existe, existe por si mesmo, não existe por causa de uma causa primeira, ou uma causa maior, Deus ou algo parecido, né? Aquilo que São Tomás de Aquino defendeu no século XII, de que para toda causa e efeito você tem que ter uma primeira causa, e essa foi uma das provas racionais da existência de Deus, Deus como a primeira causa, porque se a história é causa e efeito, uma primeira causa tem que ter gerado um primeiro efeito, que por sua vez era causa de um outro efeito e assim por diante. Mas para o naturalista não. Não existe essa primeira causa. Outro modelo do Tomás de Aquino era o primeiro motor, né? Ou seja, tudo que se move por uma força, ele disse. Mas tem que ter existido uma força inicial que movesse o primeiro movimento, porque o próprio movimento é energia para o movimento seguinte, né? Haja vista os dínamos, né? Com a rotação, ele cria energia. Mas qual é o primeiro motor? Tomás de Aquino vai dizer que é Deus. O naturalista vai dizer, não tem um primeiro motor. Tudo se desencadeou, ou seja, o mundo é um mundo incriado ou autocriado, criou a si mesmo. Bom, é um resumo, né, para a gente poder se introduzir a uma perspectiva naturalista de mundo. Veja que ela se opõe a uma ideia teísta, ou seja, se opõe à existência de Deus ou a uma explicação divina ou teológica da realidade, e desenvolve todos os elementos principais da vida, né, o que existe, quem é o homem, a ética, como que a gente pode conhecer, etc. Tudo a partir da matéria. E o naturalismo, ele tem essa consequência aqui no pensamento da sociedade, porque ele é o responsável pelo humanismo secular. O humanismo secular é a perspectiva dos grandes humanistas ateístas que entendem o valor do ser humano em si mesmo, não a partir porque ele tem uma dignidade
acima dele, ou transcendental, ou porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou algo do gênero. Não. O humanismo, ele coloca o homem no centro, mas pelo próprio homem. Aqui a gente vai ter uma consequência disso na mentalidade atual, na mentalidade que se vê muito hoje, da autoafirmação, ou da autoidentidade, ou da autodefinição. Então, aquilo que a gente conhece como autodefinição, ou seja, eu sou aquilo que eu quero ser, e ninguém me define a não ser eu mesmo, vem dessa ideia do humanismo secular, que é consequência do naturalismo. O marxismo também, né, o materialismo marxista e toda a ideia de sociedades em conflito, é tudo dentro da caixa, né? Ou seja, há uma exploração e você precisa inverter essa exploração, você precisa trocar de lugar com aquele que explora, e tudo é resultado das interações sociais. Quando você, veja a questão científica, quando você conhece, você descobre que está sendo manipulado. Então, o marxismo tem a sua base no naturalismo. Tá? Por isso, essa ideia eu vou colocar aqui uma palavra otimista no marxismo, de resolver os problemas aqui mesmo, né? Sem uma perspectiva transcendente, ou seja, vamos para a luta, vamos mudar a realidade é nossa, a gente não pode aceitar determinada coisa, temos que mudar isso, e etc. Aí você cria grupos para lutar contra outros grupos e assim por diante, tá bom? Então, duas consequências aqui importantes do naturalismo no pensamento atual. A gente fica por aqui e a gente continua em outro momento, tá bom? Um grande abraço, continue aqui com a gente na nossa jornada aqui do catálogo de cosmovisões, tá bom? Um abraço.